Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, você já sabe, 18 horas, eu, você e o entrevistado. A gente sempre tem um assunto a tratar aqui com você, seja no campo da história, da geografia, do meio ambiente, da política, da economia, mas sempre tem algo do seu interesse que a gente traz aqui, a gente convida o entrevistado e bate um papo. E hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é uberização? Você sabe como funciona o trabalho através dos aplicativos? Você sabe o que significa o termo Revolução Industrial 4.0 ou Indústria 4.0? Não sabe? Hoje você vai ter uma aula sobre a relação de trabalho entre uma classe trabalhadora, uma categoria profissional e os aplicativos. Não saia daí. Um instante só depois da nossa vinheta. Estamos recebendo hoje aqui Francisco de Assis da Silva, mais conhecido no nosso meio como de Assis. De Assis, ele é bacharel em turismo pela UERN, mestre em ciências sociais e humanas também pela UERN e um excelente profissional como motorista, colega de UERN, uma pessoa de muita responsabilidade e muito comprometido, não só no seu trabalho, mas também nos estudos. E hoje, nesta quarta-feira, estamos tendo o prazer de bater um papo com o de Assis sobre a dissertação de mestrado que ele fez. Uma obra-prima que vale a pena você ler. Depois eu vou botar o link aqui para você dar uma lida no trabalho de Assis e ver a pesquisa, o estudo que ele fez sobre os motoristas de aplicativos na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. De Assis, amigo, seja bem-vindo, obrigado por abrir uma brecha na sua agenda, eu sei que é corrida, para bater um papo conosco. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, professor. É um prazer participar aqui com o senhor desse trabalho e obrigado pelo convite. E Assis, você me passou sua dissertação, eu li também os artigos que você publicou na revista Cinema, Cinema e Sociedade, né? Cinema e teoria social, professor. Cinema e Teoria É um Social. trabalho, é, é um trabalho que a gente organizou durante o período do mestrado, é um grupo de estudos, e a gente pesquisou o cinema para discutir alguns fenômenos da sociedade, né? No que me diz respeito, eu trabalhei com o mundo do trabalho, a relação da precarização do trabalho, vista a partir do cinema. E outros colegas trabalharam outros temas também. Então, foram 4 volumes, né? E a gente fez essa discussão de forma crítica desses fenômenos. Pois é. Então, um trabalho muito. Eu também li os 2 artigos, só me fugiu da memória agora o nome da revista. Mas, Assis, eu li na sua dissertação que você usa o conceito Indústria 4.0. E aí, eu, como historiador, conheço um pouco da Revolução Industrial, das etapas da Revolução Industrial. Na historiografia, a gente pode trabalhar com a Revolução Industrial primeira, a segunda, a terceira. Mas
O internauta quer saber o que significa indústria 4.0. Professor, esse é um conceito que eu trouxe do meu, a partir do meu referencial teórico, e o autor principal que eu utilizei no meu trabalho é o sociólogo brasileiro Ricardo Antunes, que trabalha com esse conceito de indústria 4.0, que para ele é um fenômeno relativamente recente, é que vem alterando a produção e as relações de trabalho dentro da indústria, dos serviços, dos call centers, do telemarketing, dos bancos, do comércio, dos fast foods, quer dizer, das entregas por aplicativo, as formas de trabalho. Em trabalhos recentes, ele chamou algumas questões, atenção para as metamorfoses do trabalho. Então, vai atingindo toda uma cadeia produtiva e as formas de trabalho, os transportes, o turismo, os bancos, como eu já falei, e para o autor atinge também os imigrantes, porque é uma forma de diminuir o, o preço da força de trabalho. Quer dizer, é uma forma de exploração, porque as pessoas já não se sentem mais, ou pelo menos não percebem, quando estão dentro ou fora do trabalho, por conta do que ele vai chamar de internet das coisas. Então, é isso, professor. A quarta revolução industrial, né, que é a indústria 4.0. Um outro autor também que eu trouxe, que é o Klaus Schwab, ele vai fazer uma distinção muito boa com relação a isso, para a gente poder entender melhor, que são as novas descobertas, né, que simultaneamente ocorre e sequenciamento nas metodologias, energias renováveis, a computação quântica, a revolução industrial anterior e a fusão das tecnologias e a interação entre os domínios físicos e digitais e biológico, né? Porque aí ele vai tratar até da tecnologia do 3D, né? Que já são já é, na verdade, uma forma de criar as coisas. É isso, professor. Então, são todos esses fenômenos que estão partindo da tecnologia, da comunicação e da internet das coisas. Interessante o conceito. E a gente vivencia isso, vivencia diariamente nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações sociais e também nos serviços que nós Isso é muitas isso. vezes necessitamos, né, no trabalho. E assim, qual é a relação que você vê entre a uberização e o discurso do empreendedorismo? Professor, é um discurso que traz um sentimento de individualidade, aonde o trabalhador precarizado começa a acreditar que para obter o sucesso, para obter esse sucesso só depende dele. O negociado, no caso, deve prevalecer sobre o legislado. Aí ele começa a entender que ele não é empregado, é patrão de si mesmo, é empreendedor.
acaba que se enganando, porque até eu usei a expressão ilusão no meu trabalho, porque ela acaba que perdendo a noção de que é empregado, porque os, os aplicativos passam essas plataformas a ideia de que não ter patrão é um sinônimo de liberdade, quando na verdade eles são monitorados 24 horas. O aplicativo monitora mais do que aquilo que ele entendia como monitoramento do patrão. E na minha pesquisa, o que eu constatei foi o seguinte: eles se autodenominam empreendedores, quando na verdade não são. São apenas trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Inclusive, só enquanto está fazendo a corrida. Porque naquele período que ele está esperando, ele está à disposição. E aí ele só está ganhando no período da corrida, que é diferente de um trabalho formal, ou seja, com carteira de trabalho assinado. Então, o cara acaba se enganando por conta que eu chamei de liberdade ilusória, dessa liberdade ilusória. E uma outra questão que distingue do que é empreendedorismo ou não é a mercadoria. Por exemplo, ele não está comprando e vendendo nada. Ele não está ganhando lucro ou juros. Está vendendo apenas a força de trabalho e de forma informal, quando a gente vai comparar com um trabalho formal, que é aquele com carteira assinada. E porque ele tem hora para entrar e hora para sair. No caso dos aplicativos, e aí esse é um problema que eu percebi que é mais grave, por conta de que para ganhar um pouquinho mais, porque a discussão dos trabalhadores informais é a seguinte: ele não quer viver de um salário do comércio, de um salário mínimo. Ele não quer. Ele quer trabalhar mais e ganhar mais. Ter a liberdade, por exemplo, de trabalhar 14, 15, 18 horas, trabalhar nos finais de semana, nos feriados, trabalhar à noite, para poder ganhar um pouquinho mais do que ganharia com trabalho formal. Ou seja, todos eles defendem a atividade que desempenham e da forma que desempenham por falta de oportunidade, de ter um salário que desse para manter as contas básicas, né? A casa, a família. Então, o empreendedorismo vem como pano de fundo para encobrir uma outra realidade desses trabalhadores. Eles se apegam a isso. Quando, na verdade, muitos abriram o MEI, porque é isso que justifica. Não tem como ser empreendedor se não tiver um CNPJ. Alguns abriram e começaram a pagar para justificar o que no futuro seria um direito de se aposentar. Mas as contas, e é preciso dizer, eles estão sempre endividados, imprensados com a renda, com o dinheiro que ganham, que acabam que atrasando os boletos. Não pagam. E depois deixam para lá. Acabam que se tornando inadimplentes. Acabam que constituindo mais uma conta. É isso, professor. O empreendedorismo para essas pessoas é isso. Estamos conversando com Francisco de Assis da Silva, ou carinhosamente conhecido como de Assis, sobre uberização, empreendedorismo, indústria 4.0. E antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, que entrevista legal de Assis e tal, mas não está inscrito no canal, tem que se inscrever, rapaz. Dê o like, acione aí o sino, toda vez que entrar um programa,
você vai receber a notificação, olha, tem programa hoje, tem História Atual no ar. Vai lá, divulga. Divulga nas redes sociais, dos seus grupos de amigos, do trabalho, da igreja, da universidade. Deixa o seu comentário, faz a sua observação, né? Conteste, elogie, mas participe, é importante para fortalecer a mídia alternativa. Existem outros programas com esse perfil, que também bate papo, traz informações, também vai lá no programa do colega, acione o sino, compartilhe. Isso é muito bom para que os canais possam crescer, se consolidar e fortalecer a mídia alternativa. E Assis, eu li o seu trabalho em uma das entrevistas, você usou o nome fictício, tudo bem, aqui eu não vou citar nem o nome fictício, mas eu vou ler aqui dos trechos da entrevista que você fez. A resposta é o seguinte, abre aspas, eu quero uma coisa que me dê dinheiro, eu sou capitalista raiz, ou seja, se eu achar alguma coisa que me dê mais dinheiro do que me dá os aplicativos, com certeza eu vou. Capitalismo, meu amigo, isso se chama capitalismo. Esse mesmo entrevistado pergunta qual emprego garante R$ 6.000 por mês. Será que esse valor é suficiente para garantir a sobrevivência da família e da empresa, como ele fala? R$ 6.000 por mês para um motorista que utiliza não só a sua mão de obra, mas também o seu carro. E ele diz que R$ 6.000, né? Que assim, olhando a resposta desse seu entrevistado e essa convicção que ele tem, né? Esse discurso do empreendedorismo está mesmo enraizado na categoria dos motoristas? Uma renda de R$ 6.000 dá para ele manter a família e manter a sua, entre aspas, empresa? Professor, respondendo à primeira pergunta com relação se o discurso está enraizado, sim, está, e muito bem enraizado. Quanto se a receita dá, não dá, mas seria bom se fosse, vamos dizer assim, verdade, que estivesse entrando, que ele estivesse ganhando esses 6.000 reais. Quando, na verdade, não está. Por quê? Eu vou explicar. O, o trabalhador por aplicativo, ele cai no que eu chamei conto da sereia, na problemática de contabilizar tudo aquilo que ganha. E esquece de colocar no dia a dia, nas suas contas, a despesa que ele tem com o trabalho. Porque esse é o problema. O trabalhador por aplicativo, ele conta tudo que ganha e não desconta daquilo que ganha os gastos. Porque essa foi a finalidade da uberização, do trabalho por aplicativo. Foi passar para os trabalhadores o ônus, a responsabilidade dos custos com o trabalho. Como, por exemplo, no caso dos motoristas por aplicativo, a despesa com transporte, por exemplo. O cara não trabalha no carro da Uber, ele trabalha no carro dele. Ele não consome gasolina da empresa, ele bota gasolina, ele abastece o carro com o dinheiro que ele ganha. Ele paga diversas contas, despesas. E toda essa despesa está incluída nesse saldo, nesse 6.000 reais, por exemplo, que foi o caso desse motorista. Então, no final das contas, segundo as pesquisas, e aí eu estou falando de autores renomados, pessoas sérias, vão mostrar que no final das contas, eles estão ficando com menos de um salário mínimo. Quer dizer, colocar o dinheiro no bolso para esses trabalhadores
uma coisa muito boa, que eles estão pegando, estão gastando. Eu até disse em meu trabalho que eles estão só trocando, porque assim, em uma das pesquisas que eu li para o meu trabalho, um dos autores, ele também fez um trabalho com os motoristas por aplicativos, e ele passou 3 meses dirigindo como Uber. Ele é um promotor de justiça na Bahia, na UFB, na Universidade Federal da Bahia. E aí ele trabalhou 3 meses para fazer a pesquisa dele, a tese de doutorado. E ele constatou realmente que os motoristas estão inseridos nessa situação dessa forma. Quer dizer, eles juntam todo o dinheiro que ganham no final do mês, mas eles não descontam as despesas que tiveram. Quando chega, se fosse para colocar no lápis, assim, na caneta, fazer a conta bem certinha, eles ficariam com menos de um salário mínimo. Então, sim, está enraizado, sim, a questão do empreendedorismo, e seria muito bom se eles estivessem ganhando 6 mil. Um salário de um motorista, por exemplo, com carteira assinada, e eu vou até colocar aqui, professor, podem até ser numa empresa que a gente considera razoavelmente boa, onde paga o melhor salário, não chega a esse valor. Não tem motorista que ganha um salário de 6 mil reais. Se nos aplicativos estivesse dando isso, todo mundo ia deixar de ser motorista com carteira assinada e iria trabalhar com motorista por aplicativo. Essa é a realidade. E quanto à outra pergunta, nas entrevistas, eu cheguei à conclusão de que todos os trabalhadores por aplicativo que eu entrevistei querem deixar de trabalhar como motorista por aplicativo. Se tivesse um emprego com carteira assinada em uma empresa qualquer. Eu conheço vários trabalhadores motoristas pessoalmente por aplicativo que estão desesperados atrás de um emprego com carteira assinada, mesmo que seja um emprego como motorista. Porque nos aplicativos, eles não têm tempo. Enquanto eu e o senhor e as outras pessoas que estão nos assistindo agora, estamos aqui no domingo, mesmo que ocupados aqui com essa responsabilidade de estar fazendo esse trabalho, esses trabalhadores, ou pelo menos boa parte deles, estão na rua, embaixo de uma árvore, esperando por alguém chamar, para ganhar um dinheirinho para levar para casa, para quando for amanhã ter o que comer, porque essa é a realidade. Eles estão buscando a todo momento, seja no sábado, no domingo, no feriado, de noite, ganhar um dinheirinho, porque amanhã não sabe se vai ter. O problema do trabalho informal é a incerteza. Veja, professor, se na terceirização, e já é uma mazela, os trabalhadores estão constantemente inseridos nessa sensação de insegurança, imagine nos aplicativos, porque os aplicativos vieram como refinamento da exploração do trabalho, mesmo em cima de uma terceirização que já explora de forma contínua os trabalhadores. Então, o motorista ele não pode dizer assim, ou pelo menos a maioria deles não pode dizer assim, hoje eu não vou trabalhar, ele tem que ir, porque amanhã ele não sabe se vai ter. E mesmo indo, é na incerteza, ele sai de casa sem ter a certeza que vai ganhar o dinheiro, que o aplicativo vai tocar. Um dos meus entrevistados, eu entrevistei um cara, motorista, de 11 horas da noite, porque eu tinha combinado com ele alguns horários e sempre ele desmarcava. Não, não dá não, porque eu estou numa corrida. Não dá não. Aí eu fiquei insistindo com esse cara. Aí ele disse, se você quiser ir de 11 horas da noite, eu estou lá no posto. E aí eu entrevistei ele no local que ele estava esperando corrida. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com ele, ele disse a mim o seguinte,
eu estou aqui desde 7 horas e não fiz nenhuma corrida ainda. Ele se considera um trabalhador por aplicativo experiente. O que isso quer dizer? Que ele não faz toda a corrida. Então, o aplicativo tocou, mas ele rejeitou várias corridas porque não compensava. Ele está fazendo só as corridas que supostamente compensam financeiramente. Então, de 7 até 11 da noite, ele não tinha feito nenhuma corrida. Ele só ia sair se tivesse uma corrida que ele considera que valesse a pena, do ponto de vista financeiro. Então, esse período que ele está à disposição do aplicativo, ele não ganhou nada. Sim, professor. É isso. Então, esse é um dos dramas, sabe, dos trabalhadores por aplicativo. Por outro lado, tem a questão do status. Principalmente quando lá em meados de 2017, começou, né, os aplicativos, tanto as pessoas, porque os, os idealizadores, as pessoas que criaram a Uber, e aí tem esse discurso de que eram alunos universitários que criaram um aplicativo para facilitar a carona para as pessoas, quando, na verdade, isso é mentira. Não aconteceu dessa forma. A Uber ela foi criada a partir de investimento de alto risco. O que isso quer dizer? Que eram pessoas que gastaram muito dinheiro, pessoas ricas que tinham muito dinheiro para gastar, que ganhavam dinheiro no Vale do Silício com as novas tecnologias. E os investimentos são muito altos. A gente está falando de quantias incalculáveis, de milhões, de milhões. Inclusive, eles compraram iPhone, ou pelo menos o direito da empresa do iPhone baixar o aplicativo da Uber. E deram esses aparelhos a milhares de motoristas nos Estados Unidos, principalmente onde iniciou em São Francisco, na cidade de São Francisco. Então, deram milhares e muito dinheiro. E as pessoas começaram a utilizar os celulares com o aplicativo da Uber. No Brasil, as pessoas começaram a comprar, quer dizer, se tornou-se um símbolo de status ter um iPhone com o aplicativo da Uber. Para os motoristas, principalmente, é por isso que existem os incentivos, né? Quando começam a perder motorista, o aplicativo, a Uber, ela disponibiliza, ela cede alguns incentivos para manter os trabalhadores exercendo a atividade. E para novos também, porque, por exemplo, quando o cara abre um aplicativo da Uber, que ele decide trabalhar nas primeiras corridas, a empresa começa a disponibilizar incentivos. Por exemplo, se fizer 10 corridas, ganha tanto. Se fizer 50 corridas, ganha tanto. Um dinheiro extra. Às vezes, R$ 100, R$ 500, até R$ 1.000. Então, é uma forma de manter o trabalhador trabalhando cada vez mais. E para os clientes, do mesmo jeito. A Uber disponibiliza, de vez por outra, promoções para as pessoas começarem a pedir. E ela sabe, porque existe uma coisa chamada modulação. Ela sabe onde está dando mais corrida, onde está dando menos corrida, quem é o motorista que está fazendo mais corrida, quem está fazendo menos. E os setores. Mossoró, por exemplo, eu trabalho isso na minha dissertação, existe o que eu chamei de bolhas. Por exemplo, aqui no bairro Nova Betânia, Centro, esses bairros onde estão concentradas as maiores instituições, shopping ali. Então, em alguns momentos do dia, tem mais corrida. Aí os aplicativos, os motoristas, se direcionam tudo para lá. Por isso que eu fiz uma crítica na minha dissertação com relação à periferia. O motorista, muitas vezes, rejeita a corrida para a periferia, porque para os bairros mais afastados, né? Vamos dizer assim. Porque fica difícil pegar retorno.
E ele nunca quer ir para um lugar onde existe dificuldade de pegar retorno. Porque, muitas vezes, ô Pedro, a corrida só compensa se tiver o retorno, porque é onde vai sobrar alguma coisa. Uma corrida, por exemplo, de R$ 10 para fazer um percurso de... Eu acho até interessante isso, porque é sem lógica, sabe? Uma corrida de R$ 10 para fazer um percurso de 8 quilômetros, 10 quilômetros, quando, na verdade, um litro de gasolina está quase R$ 6. E o, é, o aplicativo ainda tem 30%, muitas vezes 40% do valor da corrida. Então, acaba que de R$ 10 fica R$ 4 para o aplicativo, aí fica R$ 6. Se um litro de gasolina é quase 6. Então, se não tiver retorno, ele fica no prejuízo, está pagando para trabalhar. Quando ele se concentra, porque a oportunidade... Por isso que esse motorista que eu falei, que estava no posto de 11 horas da noite, não tinha feito nenhuma corrida, porque não ia compensar para ele. O problema é que os novatos, e são muitos, a rotatividade é muito grande, só vão conseguir adquirir a experiência com o exercício da atividade. Acaba que depois de 2 meses, 3 meses, ele já começa a não fazer tantas corridas. E para não ser bloqueado, ele desliga, liga de novo, porque assim, se deixar o aplicativo bloqueado para algumas plataformas, não são todas, mas na Uber é assim, se deixar o aplicativo ligado e ele rejeitar várias corridas, a partir de 3, o aplicativo já pode bloquear ou pode ameaçar. E aí, quando está em 2 corridas bloqueadas, ele desliga e liga de novo, porque zera, sabe? Aí ele fica fazendo isso. Não são em todas. Algumas plataformas, por exemplo, a Mobi, que é uma plataforma aqui da cidade, eles compraram um direito para... E não é dos motoristas, eles acham que é deles, mas não é. Eles só compraram o direito por algum tempo para ficar utilizando. Ela não bloqueia. Ela tem mais uma facilidade, facilita mais a situação dos motoristas, comparado com a Uber e com a chinesa 99. Bom, nosso tempo está acabando. Tinha outras coisas para conversar com o de Assis aí, que o papo é muito interessante. Mas, amigo, eu passo para você fazer suas considerações finais. Ah, professor, é isso. É um trabalho, professor, que dá para fazer uma reflexão, porque é um problema atual. Eu aconselho, e eu queria que os próprios trabalhadores, os motoristas, como o senhor disse no início, fizessem uma leitura para poder refletir um pouco, apesar de que eu tenho certeza que iriam surgir dos próprios trabalhadores, se eles disponibilizassem a fazer essa leitura, críticas com relação ao meu trabalho, porque, como eu falei anteriormente, eles não se veem dessa forma. Eles continuam acreditando que irão conseguir o sucesso financeiro, se emancipar economicamente, a partir do trabalho que estão desempenhando. E a gente percebe, a gente que se aprofundou nas pesquisas e na história, que isso é uma coisa impossível, não tem como, até por conta da insegurança. O aplicativo, ele pode bloquear o trabalhador a qualquer momento. Ele pode ficar desempregado. Já está desempregado, é o desemprego do desemprego. Eu até coloquei isso, porque é um tipo de desemprego do desemprego. Porque o cara não tem segurança nenhuma. Ele está trabalhando informal. Trabalho informal não é emprego. Acaba que ficando desempregado do desemprego. É isso, professor. Eu acho que é um trabalho que merecia a leitura desses trabalhadores para que eles pudessem refletir e se organizar, porque o que está faltando é isso.
é organização, é união dos trabalhadores, é lutar pelos direitos. A gente tem agora, no Brasil, a discussão da regulamentação, onde, inclusive, parte dos trabalhadores é contra. Mas, e aí o discurso, porque a internet tem esse poder de disponibilizar a discussão em tempo real, acaba que ganhando força no sentido contrário à regulamentação. Quando, na verdade, as pesquisas mostram que a maioria dos trabalhadores querem a regulamentação, mas o discurso majoritário na internet, nas redes sociais, é contrário à regulamentação. Então, o que a gente tem é um discurso baseado na ciência, nas pesquisas, que sustentam o que os trabalhadores querem a regulamentação, e o discurso da internet, das redes sociais, onde os trabalhadores não querem a regulamentação. Porque a direita, vamos dizer assim, ela domina a discussão nas redes sociais. É por isso que a gente percebe que parte desses trabalhadores rejeitam os direitos, rejeitam o direito a décimo, às férias, aqueles direitos que estão previstos na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Eles são contra. Esses trabalhadores que se apresentam nas redes sociais, quando, na verdade, aqueles que estão na rua, trabalhando e escutando os movimentos, as pessoas que estão engajadas em lutar pelos direitos deles, também estão atrás de regulamentar uma situação onde eles têm um direito. Agora, é verdade, precisam serem escutados, precisam se unir. E os demais também, aqueles que não acreditam, eles precisam se unir de forma coletiva para chegar a um consenso e lutar pelos direitos deles. É isso, professor. Tá, muito obrigado, de Assis. Obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira. Estamos encerrando mais um programa História Atual. Desejamos a você uma boa semana. Até a próxima quarta-feira. Um forte abraço a todos e a todas.